Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morrerão. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho, caríssimos. Mais uma vez, sejamos bem-vindos à celebração desta Santa Missa de Corpus Christi. Esta pandemia tem nos dado muitas oportunidades, principalmente de rever a nossa fé, de ressignificar alguns conceitos da nossa caminhada, que na correria da vida nós muitas vezes não valorizamos. E um elemento que nós estamos aprendendo a venerar novamente, agora de um modo verdadeiro, é a Santa Missa e, consequentemente, a Santíssima Eucaristia. Quantas vezes nós participamos da missa ao longo da nossa caminhada por esse mundo, sem valorizar muito aquilo que estávamos celebrando? Comungamos, talvez como se estivéssemos recebendo algum pão bento, um pão abençoado, mas sem muita consciência ou sem prestar muita atenção de que o que estamos recebendo é o corpo de Cristo. Eu acredito que a maioria de nós, e eu me coloco também junto de todos, conseguimos valorizar mais a Eucaristia quando nos vimos impossibilitados de celebrá-la ao longo dos últimos meses. A pandemia também tem nos dado a oportunidade de inovar em algumas coisas, e uma dessas oportunidades é esta própria missa de Corpus Christi. Não com a quantidade de pessoas que nós desejaríamos, e porque nós sempre reunimos bastante gente, mas nos últimos 40, 50 anos, eu imagino que esta seja a primeira missa de Corpus Christi celebrada aqui na paróquia e com uma carreata. Sempre nós vamos à catedral. Esse ano a pandemia nos possibilitou celebrarmos aqui. Recordar que o corpo do Senhor é o centro da nossa vida e também é o centro da nossa comunidade. E quando nós falamos que a Eucaristia é comunhão, nós estamos falando algo além do sacramento, ou melhor, estamos fazendo menção à comunhão que o sacramento deve gerar na vida da comunidade.
Meus caros, minha gente, não adianta nós comungarmos e não sermos homens e mulheres em comunhão. E como deve ser a nossa comunhão? O Cristo está no centro. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o grande elo que liga a comunidade cristã. Porém, esta comunhão, ela deve ser transmitida de Cristo para cada membro, de modo que todos estejam em comum união, unidos em Cristo, que é o nosso princípio fundamental. Portanto, uma comunidade que tem o Cristo como centro não deve perder tempo com fofoca, porque a fofoca está a serviço da desunião, da divisão. E vocês sabem muito bem quem é o divisor. Você sabe quem é o divisor? O divisor é o diabo. O diabo é aquele que divide. É isso que significa a palavra diabo, aquele que divide. Portanto, quem comunga, mas não está disposto a fazer comunhão, este está a serviço do inimigo de Deus e também se torna inimigo de Jesus. Portanto, meus caros, vejam que comungar é algo sério, porque recebemos o corpo de Jesus e nos comprometemos a ser elo de comunhão e unidade. Toda vez que nós nos empenhamos por dividir, por gerar intrigas, por agir com maledicência na comunidade católica, nós estamos comungando a nossa própria condenação. Minha gente, que nós sejamos capazes de valorizar o nosso Deus, Jesus eucarístico, que vem a nós nas espécies do pão e do vinho, transubstanciados em seu corpo e seu sangue. Este pão que é a verdadeira comida, este vinho que é a verdadeira bebida, e todo aquele que come deste pão viverá para sempre. O nosso Deus não se contenta em observar-nos das alturas, de braços cruzados, sem atuar na história, mas vem ao nosso encontro, deu a sua vida por amor a nós e permaneceu conosco através da Santíssima Eucaristia que nós consagramos e comungamos todos os domingos. Eu não sei até que ponto que foi a nossa catequese, a catequese de cada um, né? Cada um tem a sua história, mas vocês sabem que Jesus está presente realmente na Eucaristia. Isso para nós não é novidade, ao menos para a maioria não é novidade. Está presente realmente. Dentro desse sacrário não fica um pedaço de pão, mas uma pessoa, Jesus Cristo. É por esse motivo que toda vez que passamos em frente da igreja, nós nos persignamos com o sinal da cruz. Quando entramos no templo, fazemos uma genuflexão, porque temos consciência que aqui está uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade Santa, Deus, Jesus Cristo. Não é um simples pão, é a pessoa de Jesus. Mas Cristo está presente realmente também de outras 3 formas na Santa Missa. E só pode comungar da Eucaristia aquele que, dentre outros princípios, está em comunhão com esses outros tipos de presença real. Primeiramente, o Senhor está presente realmente na Assembleia reunida em seu nome. No começo da missa, eu perguntei para vocês assim, eu falei, a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. E vocês responderam, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Assembleia reunida já demonstra a presença real do Senhor. Jesus está presente realmente quando nós estamos unidos. É por isso que católico nenhum deve ficar em casa no domingo ou no sábado, quando a comunidade está reunida, porque o Cristo vem, nos procura e não nos encontra. E só pode comungar da Eucaristia quem está em comunhão com Cristo presente na Assembleia. Se você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te com ele e depois volta e entrega a tua oferta a Deus. Para a Eucaristia é o mesmo princípio. Não adianta, como eu falava, nós comungarmos, mas não estarmos em comunhão com aqueles que estão à nossa volta. Depois, Cristo está presente realmente também na palavra. A palavra de Deus que nós ouvimos, proclamamos e partilhamos é sacramento de salvação,
e o Senhor está presente realmente nela. E qual é o fruto que essa palavra, a presença real de Jesus, produz em nós? A graça da conversão. Eu não sei se vocês já fizeram a experiência de, diante de uma homilia, pensar assim: olha, eu acho que o padre está falando para mim. Será que alguém contou para ele que eu fiz tal coisa? E às vezes, evidentemente, o padre não está dando uma indireta. Porque a palavra de Deus suscita em nós a conversão. Ela serve para nós. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? É o que falavam os discípulos de Emaús. É a presença real de Jesus na palavra. E quem não comunga da palavra, pode comungar da Eucaristia? Não. É necessário permitir que a palavra atue em nós para que a nossa comunhão seja legítima. O terceiro modo, e o modo substancial da presença de Cristo, é a própria Eucaristia, a própria comunhão. E o quarto modo é através da figura do ministro ordenado, a bênção que o padre concede durante a Santa Missa. Minha gente, que nós possamos experimentar o Cristo Eucarístico na sua maior plenitude, na celebração da Santa Missa. Sejamos católicos de verdades, comprometidos, animados, porque essa pandemia vai passar. A graça de Deus em nossa vida jamais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!